Então hoje a gente vai trabalhar a autoimagem. Como vamos trabalhar a autoimagem? Eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês para a gente ler capítulo 1 de Gênesis, do verso 24 ao verso 31, tá? 24 ao 31, eu quero que vocês leiam na Bíblia de vocês. Mas como eu sei que algumas pessoas não têm a Bíblia, eu vou ler para vocês aqui. Nós estamos falando de autoimagem, né? Então, no verso 24, né, do capítulo 1 de Gênesis, o Senhor fala assim, né, a criação dos seres viventes. Nós fazemos parte dessa criação dos seres viventes, né? Então, e disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aqui vamos focar no verso 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, Deus o criou. Então, esses dois versos, para poder ficar claro o assunto que vamos trabalhar aqui hoje, que é a nossa autoimagem. Então, Deus, ele fez nós a sua imagem e semelhança. Para que Deus fez? Mas na frente está explicando que o Senhor fez tudo isso para que ele pudesse habitar dentro de nós e através de nós operar em nós e em outras pessoas. Então, se a gente for recapitular um pouquinho, nós podemos perceber e notar um grande número de pessoas com diversos problemas de todas as ordens, né? Tudo ligado às nossas emoções, né? Tudo ligado ao que sentimos, né? Como vou dizer que como ansiedade, síndrome do pânico, depressão, outros problemas mais, né? Como enfermidades, outras doenças mentais de todo tipo que existe no mundo, aqui nos dias atuais que estamos vivendo. E se a gente for pensar bastante sobre isso, quantos problemas está acontecendo aqui hoje, com tanta tecnologia que está tendo, internet e tudo mais. Então, se a gente for analisar tudo isso, e a gente voltar um pouquinho atrás, a gente vai perceber que nos tempos antigos, né, nas épocas dos nossos pais, basta você pensar um pouco na época dos nossos avós, não havia nada disso, não havia ansiedade, ninguém, eu mesmo nunca ouvi falar sobre isso, na minha época, dos anos 70, 80, então essas palavras, elas mesmo que nem existiam, pessoas dizer que tinha síndrome do pânico, insônia, essas coisas do tipo, a gente não via, até porque a gente dormia muito cedo, no máximo aí 7, 7h30, todo mundo já estava dormindo, dormia até de manhã, todo mundo tinha seus sonos profundos aí, então, e as pessoas também, você não ouvia as pessoas falando, né, sobre a questão de tomar remédio, principalmente remédio para passar o dia, remédio para passar a noite, para dormir. Então a gente está vivendo aí numa época com tantos recursos e conhecimentos à nossa disposição. Então a gente não deveria estar passando por tudo isso que as pessoas estão passando. Mas aí grande parte desses problemas, né, ela vem da onde? Grande parte, como eu acabei de falar no áudio anterior, vem da forma como nós fomos criados, como foi passado para nós. Todo esse conhecimento foi passado para a gente. Então, um dos ensinamentos que foi mais passado para nós, que nos passaram, está em conjunto com os ensinamentos também que não foi passado. Tá? E isso está ligado com o que eu acabei de explicar aqui atrás. Que esses conhecimentos que não foi nos ensinado, não foi passado para nós, esse conhecimento que é sobre a nossa autoimagem. Eu expliquei no áudio anterior sobre a ligação por que estamos vivendo com tantas questões problemáticas no dia de hoje, e tudo está ligado à autoimagem, que não foi construída, quando essa autoimagem não é construída na infância. A autoimagem já desencadeia aí a questão da autoaceitação, da pessoa não se aceitar como ela é mesmo, e também já está ligada à autoestima e também à autoconfiança.
Tudo isso é como se fosse um efeito dominó. Uma vai puxando a outra quando uma desenvolve. Então a gente está focando hoje mais na questão da autoimagem. Então, como a sua autoimagem ela foi formada, né? Então, desde o ventre da sua mãe, a partir de certo tempo, ainda dentro lá, quando você estava bem no início, você podia, já quando começou a formar o teu corpo, todas as peças de você, seu corpo, seus braços, seu cérebro, você já podia, né, ver, ouvir, né? O seu cérebro já estava ali em formação. E junto também estava o seu centro das emoções. Você recebia tudo pelo cordão umbilical. Então a sua autoimagem começa a ser tratada, ser formada, né? Aí no ventre da tua mãe. Então, porque tudo depende e tudo vai depender se você tem uma boa autoimagem de você ou uma ruim, tanto boa quanto a ruim, tudo vai depender da forma como tudo isso foi construído, como que teus pais construíram tudo isso em você, né? Como que foi? Então, existe uma série de fatores, eu vou falar alguns aqui, depois vocês podem também estar identificando outros fatores. Então, tu tá ligado como viviam seus pais na época, quando sua mãe engravidou, né? Como que eles estavam, né? Se você foi bem aceito por eles ou não. Então, se você foi um filho planejado ou não, ou se você foi um filho que veio por acidente, se os seus pais estavam bem, tá? E se eles estavam também bem financeiramente ou amorosamente entre o casal, os dois. Então, se a sua mãe ou o seu pai pensou em abortar ou coisa do tipo, não, agora não é hora dele vir, vamos tirar essa criança e tal. Tudo isso faz uma grande diferença, você compreender, por isso é importante você conversar com seus pais, se vocês têm eles vivos ainda, ou pais ou avós. É muito importante essa questão, para vocês estar também descobrindo, porque de acordo com o diálogo que vocês vão ter com um deles, vocês vão ouvir o que eles têm para dizer. E o que eles têm para dizer é justamente dizer sobre você, sobre tudo isso que foi iniciado. Você vai perceber mais ou menos como eles construíram você, a sua autoimagem, tá? Para você poder estar fazendo esse desbloqueio. Porque a autoimagem é um dos principais bloqueios que você... É o primeiro e talvez o principal, porque a partir dele desencadeia todos os outros. Todos os outros. Então, por isso que precisa você compreender. Uma vez que você compreende como foi construída a tua autoimagem, para a gente poder... É muito importante você, se você não entender como ela foi construída a tua autoimagem, como tudo iniciou, fica difícil você desbloquear, fica difícil você desconstruir em você, tá? Por isso a importância, eu sempre reforço. Mas tudo isso que eu acabei de falar sobre a formação da tua autoimagem na barriga, sobre a questão da vivência, não justifica, não vai justificar algo do tipo como você pensa hoje, né, sobre os seus pais, tá? Com o seu problema que você tem de autoimagem hoje, não justifica. Você pode sim mudar tudo isso. Então eu estou dizendo que isso explica, né, que a sua autoimagem foi formada lá ainda quando você estava no útero da tua mãe. Então isso que eu estou querendo dizer, não estou querendo justificar nada não, ok, pessoal? Então depois que você nasceu, e aí mediante as coisas que as pessoas diziam, palavras, e as palavras que você ouviu também. Então se você era bonito ou não, depois que você nasceu, como que você era, feio ou não, se era bem visto ou não, se você era amado ou também não pelos seus pais. Como você se sentia em relação aos seus irmãos? Você se sentia que você era menor? Você se sentia que tua mãe e teu pai amavam mais os outros que você? Então, as conversas que as pessoas tinham próximo de você, tudo isso foi formado a tua autoimagem. A tua autoimagem. Então, depois, na sua infância, a questão de como você se via você mesmo. Como você se via depois, daí, quando você tinha seus 6, 7 anos, depois de tudo que você ouviu, que você viveu. Como que você viveu durante a tua infância? Foi uma infância prazerosa, alegre, feliz, ou foi uma infância triste, que você apanhou muito, que você entristeceu muito, que você correu muito? Como que foi? O que as pessoas diziam para você? Tudo isso influencia na tua autoimagem. Você conviveu num ambiente alegre, próximo?
ou no ambiente de brigas e dificuldades financeiras, porque aqui também está a construção das tuas crenças limitantes em relação a tudo, tá? Em relação ao dinheiro principalmente. Então agora imagina você com 7 anos na escola, na sua idade, né? É nessa idade aí dos 7 anos mais ou menos que ajuda muito a formar o seu padrão mental, né? O seu caráter, né? Como criança ainda, é nessa fase que você está começando a tomar consciência das coisas. Então o que diziam para você? O que você ouviu dos seus pais? O que você ouviu dos seus irmãos? O que você ouviu dos seus colegas? O que você ouviu dos professores, principalmente na escola, na igreja onde você ia, nas turmas que você se encontrava com os coleguinhas aí depois dos seus 7 anos, o que você ouviu? Então, o que dizia sobre você? E tudo isso, como você se sentia diante disso? Isso é muito importante você compreender como você se sentia diante de tudo isso. Como você se sentia diante de tudo que você presenciou, que você ouviu das pessoas, dos colegas, né, nessa idade. Será se você se sentia bonito? Será se você se sentia mais feliz, mais alegre? Será se você se sentia que você estava dentro dos padrões da época? Será se você se sentia inferior ao seu coleguinha? Será que você sofria algum bullying, né, algum trauma? Será se você ouviu muitas palavras de outras pessoas que você era burro, ou que você não prestava, que você era feio, ou que você era gordo? Será se você se achava feio, pequeno ou diminuído, menor que todas as pessoas, mais pobre que os outros colegas? Será se você achava gordo ou magro? Gordo demais ou magro demais? Será se você se achava alto demais ou baixo demais? Como você se via? Como você viu o seu corpo, a sua cor, a cor dos seus olhos? Tudo isso faz interferência, tudo isso interfere na sua autoimagem e na sua aceitação de você mesmo. Então, resumindo, que a sua autoimagem é a fotografia interna que você tem sobre você mesmo e como você se vê você mesmo por dentro e também por fora. Então, hoje percebemos que poucas pessoas têm essa aceitação da sua autoimagem, têm uma boa imagem sobre elas mesmas. Então, tem pessoas que têm ótima autoimagem delas mesmas, mas tem pessoas que têm um problema seríssimo com a autoimagem. Eu vou dizer assim que pesquisas recentes da neurociência diz que 98% das pessoas têm problema com sua autoimagem. Elas não gostam delas mesmas. Veja bem que a autoimagem está ligada também com a autoaceitação. Então, elas não gostam delas mesmas, elas negam elas mesmas. Elas negam elas mesmas. Basta você olhar a grande quantidade de pessoas com depressão, com ansiedade, grande quantidade de pessoas que modificam o seu corpo. Umas mudam o cabelo, umas querem mudar até a cor da pele, outras o tamanho do nariz, outras acrescentam bunda, outras acrescentam peito e assim por diante. Se você observar, existe uma gama, outros aumentam até os lábios. Outros fazem implantes de tudo quanto é forma. Então as pessoas, elas 90, vou dizer que nessa última pesquisa que foi feita, 98% das pessoas, elas não têm uma boa imagem, elas querem construir essa autoimagem delas, modificando totalmente a imagem, porque elas não gostam delas mesmas, elas não se aceitam como elas são. Então, como você pode ser feliz se você não aceita você mesmo, não gosta de você? Uma coisa importante, tudo isso foi criado lá no ventre e na tua infância. Todas essas imagens que ficam dentro de você como um filme em movimento. Todas essas imagens foram criadas lá na infância, mas agora você pode ressignificar tudo isso, porque não foi você que construiu. Então, como eu começo a modificar a minha autoimagem?
Você pode começar modificando a sua autoimagem, primeiro mudando o seu diálogo interno, mudando as fotografias que você tem sobre você mesmo, mudando o que está dentro de você, porque o que está dentro de você, o que você vive aqui fora é reflexo do que já está dentro de você, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é modificar o que você pensa dentro de você sobre você mesmo. Depois você começa a criar um processo poderoso de visualização de quem é você, criando uma nova identidade, uma nova imagem sobre você, de quem você gostaria que você fosse, e não aquela pessoa que foi formada lá na infância. Observa que você vive a vida que tem hoje com alguns problemas, porque não foi você que criou tudo isso. Foi implantado em você. Tudo isso foi implantado em você. E você precisa também mudar a sua postura corporal. A postura corporal, veja bem, quando você muda o que você pensa dentro de você sobre você, depois você cria um processo de visualização poderosa, visualize, criando imagem, uma imagem de você, não uma imagem de você com defeitos, não se aceitando, mas uma imagem de você se aceitando, uma imagem de você, quem você gostaria de ser. Que roupa você gostaria de vestir, que calçado, que emprego você gostaria de ter. Depois mudando também o seu comportamento, a sua postura. A sua postura influencia muito na tua autoimagem. Descobertas recentes através de pesquisas foi feito que pessoas que andam de cabeça baixa, cabisbaixos, ela tem uma tendência enorme, uma tendência muito grande de entrar em depressão, um processo muito rápido de depressão. Porque elas estão sempre de cabeça baixa. Então, quando você começa a andar olhando para o chão, pode observar que dentro de pouco tempo, questão de um dia ou dois, você começa a se tornar uma pessoa triste e depressiva. Então, o que você precisa fazer? Mudar a sua postura, ficar assim, sempre andar e permanecer de postura reta. Quando você se coloca de postura reta, ombro erguido e o peito no lugar correto, alinhando os teus centros de energia, você faz com que todo um ciclo de energia circule livremente em você. Tudo começa a circular livremente a energia. Quando você se curva, você interrompe o fluxo de energia. E aí por isso você tem que ficar pessoa triste, porque você anda cabisbaixo. Tá? Mas professor, o que isso tem a ver com a minha autoimagem? Tem tudo. Tá tudo na sua construção da sua autoimagem. Tá bom? Então, este é o tema que a gente trabalhou hoje, que foi a autoimagem. Eu quero, se você não entendeu, vocês podem estar me perguntando. Então, a autoimagem, resumindo aqui em poucos segundos, ela foi construída na barriga da sua mãe e ela representa o principal bloqueio que você tem, porque foi construída lá. Então, automaticamente na sua infância, você não foi construída essa autoimagem boa, porque você já carregou ela com você, que você já trouxe. E aí você começa muitas das vezes a não se aceitar como você é de verdade. E depois vem a sua autoestima, começa a ficar baixa a sua autoestima. E depois, na fase adulta, a sua autoconfiança. Você não confia em você, não confia em ninguém. Tá tudo uma coisa ligada na outra. Então, a autoimagem, amanhã eu vou passar um exercício para vocês fazerem esse desbloqueio sobre a autoimagem. A autoimagem, que é esse conjunto de memórias que você guarda dentro de você, que foi construído lá na infância e que na fase foi reforçada também quando você tinha até os 7 anos, 8 anos, quando você foi para a escola, passou a conviver na sociedade, tudo isso foi reforçado, gerando em você uma baixa autoestima e começando a criar aí os bloqueios internos que você tem e sua alta confiança que foi se tornando baixa, quase zero. E também tudo isso, a sua autoimagem está ligado também com o sentimento de rejeição. Autoimagem e rejeição andam juntos, tá? Autoimagem e rejeição andam juntos. Por isso, na fase adulta, você não se sente boa o suficiente para muita coisa.
tá? Eis aí o início de todos os problemas teu, que deveria ter sido construído lá na infância e que não foi feito. Por isso, na fase adulta, desencadeia vários tipos de problemas, porque a autoimagem anda junto com ela anda junto com o sentimento de rejeição. Quando você tem uma autoimagem bem construída, automaticamente você não tem o sentimento de rejeição. Automaticamente você é uma pessoa com autoestima elevada, com autoconfiança boa e você é uma pessoa próspera, tá? Quando tudo isso, e também na fase adulta, quando a tua autoimagem é bem construída, e você não tem o sentimento de rejeição, você se sente bom o suficiente para tudo. Tudo que você quer, você consegue. Você se sente bom o suficiente, você se sente autoconfiante, você se sente a pessoa poderoso. Porque você foi criado uma autoimagem e você, em vez de você receber sentimento de rejeição, você recebeu amor, muito amor